Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo do Café com Teologia. Nesse canal, nós temos procurado levar a todas as pessoas um conteúdo teológico com linguagem acessível, porém acadêmica, uma linguagem não confessional, para que a gente possa pensar e aprofundar os temas da teologia. No vídeo de hoje, eu vou falar mais um pouco sobre formação teológica. Algumas pessoas já me perguntaram o que eu faria diferente na formação teológica se eu voltasse no passado e começasse tudo de novo. Acho interessante essa pergunta e esse exercício intelectual, né? E vou falar o que eu faria diferente. Isso pode servir como um conselho para você que está começando a sua formação na área de teologia. Mas antes eu queria lhe fazer também um convite muito especial, que são os cursos que nós temos à sua disposição. No canal nós temos dois cursos bem baratinhos, o curso livre de teologia e a pós-graduação livre em Novo Testamento. Para você participar, basta se tornar membro aqui do canal. No plano Café Master você tem acesso aos dois cursos de uma vez só. E tem outros cursos que você adquire, escolhe a forma de pagamento e assiste na hora que você quiser e puder. Os links estão aqui embaixo na descrição. Tem curso de orientação em TCC, tem curso de história do pentecostalismo, de teologia contemporânea, de teologia sistemática. É só você escolher e começar a estudar hoje mesmo. A primeira coisa que eu queria falar, né, quando nós pensamos, acho que todo mundo já se pegou pensando o que eu faria diferente, seja na minha profissão, na minha formação, seja na minha vida, se eu voltasse atrás e pudesse escolher novamente. É claro que esse é um exercício que vira e mexe, nós nos pegamos fazendo esse exercício, mas que nós não devemos lidar com isso com cobranças, porque é natural que em alguns momentos das nossas escolhas a gente tenha cometido algum equívoco, porque todos nós somos frutos do contexto onde nós estamos inseridos. E outra coisa, nós não temos a condição de projetarmos no passado o que somos no presente. Você, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, você não tinha a experiência e nem a cabeça que você tem hoje. E você só tem essa experiência e a cabeça que você tem hoje por causa das escolhas e das experiências vividas no passado. Tanto as boas escolhas, as escolhas relevantes que contribuíram e fizeram bem para você, quanto também pelas escolhas ruins, que te atrapalharam, te tiraram tempo e não foram tão legais assim, né? Então não se cobre, você na época era quem você era, como também nesse exercício que eu quero fazer com você hoje, daqui a 2 anos eu vou completar 20 anos de carreira teológica. 20 anos de carreira teológica como professor, porque como estudante tem mais tempo ainda. Como estudante de teologia, eu comecei no ano de 2002, então já tenho 22 anos de carreira teológica contando o tempo de estudante. Como profissional, vou fazer daqui a 2 anos 20 anos de atividade profissional na área de teologia. E é claro que, na época, eu não poderia ter escolhido outras coisas porque eu não tinha a experiência, a caminhada e a cabeça que eu tenho 20 anos depois dessa trajetória, não é? Mas eu diria para você, e isso serve de conselho, né, como eu disse, para quem está começando, se interessando pela teologia, primeiro conselho que eu faria diferente se eu voltasse atrás e tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não estudaria em seminário confessional. Seminários já são confessionais pela própria definição do nome, e seminários fazem apologética, não teologia. E isso eu só pude entender alguns anos depois.
O seminário onde eu comecei os meus estudos teológicos não fazia teologia independente, acadêmica, científica, com profundidade, mas fazia apenas apologética, apenas defendia os pontos de vista daquela instituição que promovia o seminário. Assim como qualquer seminário, o que eles fazem é apologética de defender o ponto de vista da liderança desse seminário e da instituição religiosa com a qual ele está relacionado. Isso é, de certa maneira, até natural, mas para quem de fato quer estudar teologia, isso não pode bastar. Isso não pode ser o satisfatório e nem o suficiente. E se eu voltasse atrás, eu não estudaria em instituição confessional. Com raras exceções, tem até instituições católicas que tratam a teologia com muita seriedade, trata a teologia bíblica de maneira científica, de maneira acadêmica, professores com caminhada acadêmica sólida, consistente, aí vale a pena, com certeza. Alguns alunos já me perguntaram, mas a instituição católica não puxa a sardinha para o lado católico? Olha, gente, não existe neutralidade em nenhuma instância. Não existe neutralidade. E é claro que, do ponto de vista da teologia sistemática, todas as instituições têm uma leitura um pouco mais próxima da sua fé, porque a teologia sistemática lida com a fé, lida com a doutrina, lida com o exercício teológico feito pelas instituições religiosas ao longo do tempo. Então, é claro que tem alguns apontamentos, mas isso também pode ser tratado de uma maneira séria, comprometida, com a pesquisa, inclusive, como as instituições católicas que eu conheci faziam. E a teologia bíblica, ela não depende do dogma, ela não depende da doutrina, porque ela é uma atividade acadêmica e era tratado dessa maneira. Tem instituições luteranas da mais alta qualidade também, e outras exceções que não dá para citar todos os nomes, mas é sempre importante para quem quer estudar teologia de fato e estudar com qualidade, que você busque ou uma instituição como essa que eu citei, que tem um compromisso com a teologia acadêmica, ou que você escolha para fazer um curso teológico de ensino superior, uma instituição não confessional, que não tenha a preocupação de defender uma determinada doutrina ou uma determinada fé, mas tenha o compromisso de pesquisar a teologia de maneira independente, não confessional e de uma maneira crítica, porque é assim que nós aprendemos e aprofundamos ainda mais a nossa formação e o nosso conteúdo. Então, essa é a primeira coisa que eu faria diferente, com certeza. E eu também faria diferente que eu não perderia tempo como eu perdi no passado de ficar debatendo os assuntos que eram apenas confessionais. Eu me lembro bem que durante muito tempo na minha trajetória teológica, uma disputa entre Armínio e Calvino para saber quem estava certo ou errado, tomou muito tempo da minha formação e até da minha atuação docente na área de teologia. E só depois que eu amadureci que eu percebi que essa é uma discussão rasa, superficial e artificial também, porque ela é provocada pelas instituições religiosas. Os arminianos fazem questão de criticar Calvino e os calvinistas fazem questão de criticar Armínio. E isso é fruto apenas de uma leitura apologética, seja do lado que for. Para a questão acadêmica teológica, essa é uma discussão que nem aparece nos estudos feitos com seriedade, que nem se faz questão de citar essas disputas que podem ter acontecido, porque para uma formação apologética faz sentido falar quem está certo e quem está errado. Quem está certo é a leitura religiosa que essa instituição defende. Quem está errado, quem pensa diferente. Agora, no pensamento teológico acadêmico, a questão não é estar certo ou errado,
mas é em pensar no porquê ou nos porquês aquela doutrina surgiu, em qual contexto, em qual cenário, em qual pano de fundo, de pensar como historicamente aquilo se desenvolveu, de pensar do porquê que aquilo existe. Esse é que é o interessante no pensamento acadêmico. Outra coisa que eu faria diferente é que eu adquiriria o hábito da leitura muito mais cedo do que eu adquiri. Levei muito tempo para adquirir o hábito da leitura. Eu não venho de uma formação em que a leitura era algo comum, em que a leitura era algo que fazia parte da rotina familiar. E por isso levei muitos anos até adquirir o hábito de ler, de adquirir livros, de compreender a importância da leitura, e eu certamente teria adquirido esse hábito muito antes se eu pudesse voltar atrás, porque isso faz toda a diferença. Se você tem o interesse de aprender teologia, tenha o quanto antes o hábito da leitura, que serve não só para quem quer aprender teologia, mas para quem quer aprender qualquer área das ciências humanas e para qualquer ser humano que queira ter melhor vocabulário, melhor intelectualidade, melhor conteúdo na sua fala, no seu raciocínio, na sua reflexão, que queira ampliar os seus horizontes, lendo poesia, jornalismo, lendo história, lendo a área que mais te interessar. A leitura é um hábito extremamente saudável e enriquecedor culturalmente, intelectualmente, em termos de vocabulário, em termos de sonhos, de imaginação, de reflexão, e é um hábito enriquecedor para qualquer ser humano que se dedique a fazer e a desenvolver esse hábito, não tenha dúvida disso. E na teologia especificamente, é importante que você leia assuntos variados, autores de linhas variadas, que você leia editoras diferentes entre si e teólogos que não concordam entre si e que não são da sua linha em termos de segmento de fé. Não leia apenas pessoas que concordam com você, porque isso não é aprendizado. Amplie os seus horizontes e faça uso de leituras críticas, de leituras desafiadoras, de leituras que não se conformam em apenas achar que aquilo é o certo e ponto final, mas questionam do porquê que é o certo e se é o certo, que investigam inclusive a formação bíblica, a formação teológica. São essas as leituras que aprofundam e que faz a gente pensar mesmo. Também, se eu voltasse atrás, eu teria uma postura ecumênica muito mais cedo, porque eu tive uma formação que dialogava muito com o fundamentalismo e que não raramente eu achava que outras manifestações religiosas estavam equivocadas por não pensar como eu pensava, né? Ainda bem que eu amadureci o quanto antes, mas eu teria uma postura ecumênica muito mais cedo e isso é bastante importante. Eu sempre me lembro do exemplo ecumênico de Karl Barth e me parece algo tão libertador, tão adulto, tão maduro. Karl Barth, no final da sua vida, num domingo ele ia na celebração protestante, no outro domingo ele ia na celebração católica. Num domingo ele ia no culto, no outro domingo ele ia na missa, sem nenhuma crise, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade em admitir isso, porque isso é maturidade, isso é autonomia, isso é independência, e isso se faz com uma postura ecumênica. Mas ainda que não seja o caso, que você tenha uma igreja que você frequenta, e não tem nada de errado nisso, mas que você não rotule as outras manifestações de fé e não parta do pressuposto que a sua é superior ou a correta e as outras são heréticas, são erradas. Não, isso não é o que Jesus nos ensinou. E a postura ecumênica é importante enquanto cristãos e cristãs e enquanto estudantes da teologia, porque tem pessoas das mais diversas tradições e até pessoas que não têm tradição religiosa nenhuma, produzindo boa teologia, bom conhecimento acadêmico, bom conhecimento sobre a fé e sobre a história da teologia também.
E eu diria que se eu voltasse no passado, eu particularmente teria feito faculdade de História antes da faculdade de Teologia. Nem todo mundo é obrigado a fazer faculdade de História. Teologia e História são áreas independentes, uma não depende da outra para ser compreendida. Mas, no meu caso, eu sempre gostei de História e sempre quis também seguir a carreira de historiador. E, para mim, a história e o estudo da história faz muito sentido por si só e também faz muito sentido pelo estudo da teologia. Porque a teologia é fruto direto do desenvolvimento através da história. E eu tive a oportunidade de começar uma faculdade de História, na época, um curso presencial com professores de alta qualidade, alguns que eu já tive a honra de citar livros dele aqui, como o professor Leandro Rusch, que eu cito novamente, e professores e professoras brilhantes, intelectuais muito importantes, professor Vladimir Luft, que é um arqueólogo também importantíssimo, a professora Marta Braga, eu gosto de citar alguns nomes, embora não possa cometer injustiça de esquecer outros, né? Mas se eu tivesse feito essa faculdade toda antes de fazer teologia, eu com certeza teria adquirido um senso crítico maior, uma intelectualidade mais apurada, mais aprofundada. Eu com certeza teria lidado muito mais com os critérios acadêmicos e científicos na área de humanidades de uma maneira mais clara, e eu teria feito antes a faculdade de História e depois o caminho teológico, né? Não é um arrependimento, não é, de fato, eu faria novamente as escolhas pela história, pela teologia, mas considero que a gente fazer parte de um ambiente universitário, com liberdade de pensamento, com senso crítico, isso nos desperta a poder produzir mais, a poder questionar melhor e a poder aprofundar o nosso conhecimento de uma maneira mais sólida. Por isso que muitos seminários e instituições religiosas têm um discurso de desconfiança dos ambientes universitários, que é fruto de ignorância e até de um desejo de dominação sobre essas mentes. Porque o ambiente universitário é um ambiente de debate de ideias, de liberdade intelectual, que não é dominado pela autoridade eclesiástica, nem por dogmas, mas que se tem a liberdade de questionar, de averiguar, de aprofundar, e isso é profundamente libertador do ponto de vista da intelectualidade e da humanidade, inclusive. E, por fim, eu diria que se eu voltasse no passado, eu estudaria a teologia contemporânea, a teologia periférica, muito antes do que eu estudei, porque eu ficava naquela coisinha ali politicamente correta, tradicionalista, de estudar apenas a teologia da Europa, mesmo ela dos meios mais conservadores, ou então dos Estados Unidos, dos meios fundamentalistas, e eu depois descobri a importância até da teologia europeia mais crítica, como o liberalismo, a chamada neo-ortodoxia, e estudaria a teologia latino-americana, a teologia brasileira, a teologia africana, asiática, muito mais cedo do que eu comecei a estudar, porque faz toda a diferença na formação teológica. E é claro, se eu tivesse a oportunidade na época, eu teria feito cursos de canais como esse. Na época nem tinha YouTube, né? Mas hoje que tem, eu faria cursos como desse canal. Paga pouco, tem professores que estão em constante diálogo com essa teologia acadêmica e com a atualização da pesquisa, e vai acrescentar muito e dar base sólida para qualquer pessoa que queira fazer faculdade, até mestrado e seguir na caminhada. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe nos seus contatos, na sua faculdade, inscreva-se no canal e em breve voltamos para mais conteúdos aqui do Café com Teologia.